Muito bom dia, meus cumprimentos mais uma vez a todos que se aventuram nessa já longa caminhada de estudos sobre o tema do registro imobiliário. Vamos hoje para a nossa reunião número 210 para tratar de questões relativas ao registro. Agora, dedicando-nos especialmente a questões de mais de direito, em certo sentido, mais de direito substantivo, porque nós estamos examinando os títulos em sentido material inscritíveis no registro de imóveis. Não é? Isso, então, apresenta um aspecto de aparente preponderância no campo do direito substantivo, embora a finalidade seja sempre o reporte, a referência à inscrição imobiliária, ao registro no ofício imobiliário. Eu queria agradecer mais uma vez, como sempre, à Noreg do Paraná, o que faço na pessoa de sua presidente, a tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, bem como nas pessoas de todos os presidentes das entidades que integram esta importante organização paranaense. Vamos hoje então tratar de continuar a classificação dos usufrutos e, de modo particular, vamos tratar dos usufrutos remuneratório, simultâneo e já um tanto do sucessivo. É matéria já conhecida, mas que os estudantes na Faculdade de Direito já tratam dessa matéria geralmente com bastante amplitude. Mas o tempo passa, não é? Eu vi isto aqui lá por volta de 1971, 72, faz muito tempo. E rever tudo isto é sempre curioso. A gente passa o tempo, parece que vê as coisas com outro ângulo, com outra perspectiva. Então vamos lá. Já tratamos de algumas modalidades de usufruto naquela classificação muito feliz, elaborada por Ademar Ferranelli. E agora vamos avançar algumas ideias ainda sobre outros temas classificatórios do usufruto. Em particular, como eu disse, o usufruto remuneratório, o simultâneo e o sucessivo. Mas também vamos tratar, não nesta aula, na próxima semana, do usufruto deducto e do usufruto vidual. Então, nós vamos tratar aqui de 5 formas, espécies de usufruto. Bom, o que é o usufruto remuneratório? É aquele que se volta, que se institui, depois se constitui, para compensar o usufrutuário, ou seja, o credor usufrutuário, em razão de algum fato que esse credor usufrutuário tenha praticado ou permitido que se praticasse e que tenha beneficiado o dono da coisa, o dominus rei. Dominus rei é a expressão latina, né? A significar o dono da coisa. Rei é o genitivo de res, coisa. Isso se encontra mencionado expressamente por Ademar Ferranelli. Bom, embora a causa intencional, ou seja, a intenção de instituir esse usufruto, não interfira com a natureza jurídica dele, nem com suas características, ele continua sendo usufruto de sempre. O fim particular dessa instituição específica do usufruto remuneratório reflete-se na pretensão compensatória, como nós veremos em seguida. Antes, quero apenas observar algo e repetir aqui, não é, dentro daquela ideia de que nós devemos repetir algumas coisas para que elas se tornem habituais e conhecidas, de algum modo se conaturalizem com o nosso pensamento,
Porque a grande vantagem dessa conaturalização é que nós começamos a ver muitas coisas desde essa perspectiva. E quando se trata, como aqui, da referência às causas, é exatamente isso o que desenvolve o hábito da ciência. Porque o que é a ciência verdadeiramente? Quer dizer, enquanto hábito, é a busca das causas próximas das coisas. Se nós conseguirmos desenvolver isto, e que se torne mais ou menos habitual que nós pensemos nas causas com uma certa ordenação, com um certo método, nós contemplamos a seguir a possibilidade de avançar para as causas mais remotas, não só para as causas próximas, mas as causas mais remotas, até chegarmos às causas superiores. Essa é a distinção entre o hábito da ciência e o hábito da sabedoria. Então, nós todos temos que nos esforçar para isso, né? Nós todos somos peregrinos da verdade, enquanto vivemos, buscamos a verdade sempre. Ela é infinita, como sabemos. De modo que, se nós conseguirmos organizar ou metodizar esse conhecimento, melhor. Esse caminho, melhor. Bom, a causa final, ou fim, ou teleologia, constitui exatamente aquela causa que é primeira na intenção, embora seja a última na execução. Vale sempre a pena referir, ainda ontem na nossa série Claves Notariais e Registrais, eu fiz essa divisão e vou relembrá-la rapidamente aqui. Ou seja, Aristóteles, em várias passagens da metafísica, teve uma conduta, uma ideia muito feliz de comparar as causas dos entes com uma estátua, com uma escultura. Por exemplo, a estátua de Afrodite de Cnido, feita por Praxiteles. E qual era o objetivo de Praxiteles quando fez a escultura da Afrodite de Cnido? Bom, uma das intenções era seguramente agradar os habitantes da cidade de Kos, aquele dirigiu a sua escultura. Bom, aí está, portanto, algo que ele tinha de início intencionado agradar aos habitantes da cidade com a escultura e que só vai consumar, só vai conseguir executar depois da escultura pronta. Ou seja, a primeira causa, que foi a causa da intenção, foi por isso que ele foi buscar o mármore, o bloco de mármore, foi apanhar o cinzel, o martelo, dedicou-se a todo um trabalho como causa eficiente dessa escultura, para só no final conseguir ter o efeito desejado. Além dessa intenção inicial de agradar a cidade, os habitantes da cidade de Kos, parece que tinha ele também, segundo as más línguas, esse problema de más línguas, tinha o interesse de agradar a famosa Friné, ou Sapito, chamada Musarete de Téspia, que teria servido de modelo de causa formal exemplar para essa escultura. Bom, isso tudo é só para que nós consideremos isso. A causa final é a primeira na intenção e a última na execução. E isso nos leva a entender que essa causa final norteia todo o caminho das outras causas. Quando, por exemplo, um dos senhores, vamos pegar aqui a minha querida amiga Laura Porto, hoje especialista em Lei Geral da Proteção de Dados. A Laura está se dedicando muito a isso. Quando a Laura entrou na faculdade, lá atrás, ela é muito menina ainda, mas já faz algum tempinho entrou na faculdade, ela tinha a ideia de formar-se. Passou 5 anos estudando. E a primeira causa lá atrás era formar-se, para exercer uma profissão jurídica, etc. E essa foi a razão pela qual ela prosseguiu ao largo de 5 anos estudando e continua estudando. Ou seja, a causa final norteia, dá os critérios, dá os caminhos para a nossa atuação. Bom, dito isso, o que acontece? O usufruto remuneratório, ele tem um efeito, embora ele seja um usufruto como outro qualquer, ele tem um efeito diante de uma eventual pretensão compensatória. Ou seja, vamos entender um pouquinho mais daqui a pouco, mas vamos avançar isso. A palavra remuneração, que vem do latim remuneratio, remunerationis, palavra de terceira declinação, que está na origem do nosso vernáculo remuneração, né? Tem o sentido de recompensa. Então, o remunerator é aquele que recompensa a outro. E ele age com o intento de satisfazer
um débito moral. Essa aqui é uma diferença que nós vamos ver em relação ao usufruto oneroso. Aqui, o que se trata de compensar é um débito de natureza moral. Alguém nos faz um grande bem. Ó, por exemplo, o professor José Pedro Galvão de Souza me fez um grande bem na vida, sendo meu mestre. O professor Alexandre Correia fez-me um grande bem na vida, sendo meu mestre também. E outros professores. Eu, então, tenho um débito moral com eles, não é um débito jurídico, ou seja, não há uma exigibilidade jurídica para que eu salde o débito que tenho com eles. Eu tenho de saudá-lo de outro modo, se eu quiser ser grato, gratificado. Como faço isso? Falando bem deles, difundindo-lhes a doutrina, sendo agradecido com o que fizeram comigo, como já morreram, desenvolvendo o espírito de piedade, rezando pela alma deles, etc. Bom, isso é um débito de natureza moral, porque então o débito moral não tem a mesma exigibilidade que tem um débito jurídico. Mas pode haver, aí que está, pode haver em determinadas situações uma pretensão compensatória de uma ação benigna. Pode ocorrer isto. Então aqui nós temos fazer algumas distinções que são, penso que relevantes, embora nos excursionemos um pouco em relação ao tema do usufruto. Nós temos uma designação muito incorreta no direito brasileiro, mas que é a designação da moda, ao falar-se em danos morais. Na verdade, não há danos morais. Dano é próprio de coisas corpóreas. As coisas físicas, as coisas corpóreas sofrem danos. Um automóvel sofre um dano. Um telefone celular sofre um dano. Agora, os bens da personalidade não sofrem danos, sofrem lesões. São lesões morais. O correto é falar aí em lesões morais e não em danos morais. E aqui há uma distinção importante. Os danos são sempre patrimoniais. Ou seja, sempre levam à possibilidade de uma reparação com um equivalente de igualdade. Ou seja, um automóvel que é abalroado, ou que colide graças à ação imprudente de outro motorista, ele tem um valor de mercado, que se apura, pode ser mais difícil ou menos difícil, mas se apura com uma certa igualdade, quer-se chegar a uma igualdade. Já as lesões de natureza moral, por molestarem direitos ou bens da personalidade, não têm essa equivalência. A pergunta que é gráfica, emblemática nessa matéria é saber o seguinte: qual o preço da vida de uma criança? Quanto custa perdermos um filho, por exemplo? Qual é o preço disso? É claro que não há preço disso. Bom, alguns chegam a falar aí em lesão extrapatrimonial, porque não pode corresponder a uma igualdade. Talvez seja melhor falar-se em lesão metapatrimonial, isso que vai além do tema do patrimônio, não é que está fora do patrimônio, ela vai além do patrimônio. E por isso, porque ela é metapatrimonial, ela não reclama, né, nem pode reclamar indenização, porque isso suporia igualdade, mas ela pode merecer uma certa compensação de natureza pecuniária. Isso quer dizer, voltando ao nosso tema, que se alguém se torna credor usufrutuário em razão de um usufruto remuneratório, ou seja, alguém faz um bem a outra pessoa, essa pessoa diz: olha, então, como o senhor me ensinou muita coisa na vida, eu vou lhe dar em usufruto esse imóvel. Mas se houver algo, pensemos assim, aí este credor usufrutuário diz: não, mas eu lecionei algum tempo para o senhor, lecionei de graça e, na verdade, eu acho que eu tenho direito à retribuição, embora nós não tenhamos ajustado isso, é matéria de contrato, mas é também justo que o senhor tendo dado aulas, eu tendo dado aulas ao o senhor me retribua de algum modo. Tá bem, vamos fazer isso. Mas já que eu lhe dei o usufruto remuneratório, ou seja, para compensar, vamos abater esse valor do valor que eu vou lhe pagar por aulas. Então, veja, não é que o usufruto se tenha constituído para pagar as aulas, mas sim foi para remunerar um débito de natureza moral. No momento em que esse débito de natureza moral adquire, aqui indicamos uma suposição, um determinado caráter jurídico de exigência
de justiça, então é possível compensar, ou seja, subtrair, diminuir do valor da retribuição jurídica exigida aquilo que corresponde à compensação do usufruto remuneratório. Muito bem. Não se confunde esse usufruto remuneratório, como eu disse, com aquele que é instituído a título oneroso. Para dizer, o usufruto a título oneroso é aquele que dá alguma retribuição em favor de quem concede. Então, eu retribuo aqui onerosamente, ou seja, não é o caso, pois, da mera compensação de um débito moral, mas sim eu constituo recebendo alguma coisa em troca juridicamente. Então, eu recebo dinheiro, porque eu sou o dono do imóvel, do usufrutuário. Esse é um quadro diferente do usufruto remuneratório. Esse exemplo é dado por Arnaldo Rizzardo, esse grande civilista brasileiro, que apoia, aliás, menciona o atendimento de Cláudio Bevilacqua, de Carvalho de Mendonça, de Ney Rosa Goulart e de Paulo Eurides Ferreira Sefrim, que admite no direito brasileiro o usufruto a título oneroso. Muito bem. Tratemos agora do usufruto simultâneo, que também é chamado, mas mais raramente, no direito brasileiro pode-se dizer, pacífica a designação usufruto simultâneo, mas pode falar-se também usufruto conjunto, usufruto conjugado, usufruto conjuntivo. O que é esse usufruto? É aquele em que se constitui esse benefício com uma concomitância temporal, ou seja, ao mesmo tempo, para mais de uma pessoa. Serpa Lopes fala em favor de dois ou mais indivíduos, sempre supondo a contemporaneidade de sua vigência, ou seja, são credores, usufrutuários ou co-usufrutuários coevos, ou seja, do mesmo tempo, da mesma época. O Código Civil Brasileiro, no artigo 1411, diz, no início, constituído usufruto em favor de duas ou mais pessoas. Notem, Serpa Lopes fala em indivíduos e o Código Civil Brasileiro fala em pessoas. Aqui tem ambas as expressões o mesmo sentido. De vez em quando nós vemos essa distinção entre indivíduo e pessoa. Ou seja, considerando a pessoa em relação como um sócios, ou seja, em relação à sociedade política em que se insere, e o indivíduo considerando-se isoladamente. Ou outras vezes, o que é mais frequente, o indivíduo é tratado como sócios, isso é mais frequente nessa indicação, e a pessoa tratada como alguém que tem uma dignidade superior à da própria sociedade em que se encontra, ou seja, é alguém que é tratado ut singulos, ou seja, como pessoa singular, como elemento singular e não como integrante da sociedade. Essas distinções às vezes ocorrem assim, alguém inicia mal uma diferenciação, adota uma terminologia e depois isso fica conturbado. Alguns seguem uma linha, outros seguem outra. Mas é preferível essa, que afinal de contas foi adotada por um movimento que é o chamado movimento personalista, contra o qual eu tenho muitos motivos, mas que não vem ao caso aqui mencionar, porque nós só estamos distinguindo essas coisas. Primeira parte do artigo 1946 do mesmo Código Civil Brasileiro, de 2002, volta a dizer isso. Legado, um só usufruto conjuntamente ou duas ou mais pessoas. E o Código de 16 também previa no artigo 740 esse usufruto simultâneo, ou conjunto, conjugado, conjuntivo, com que se inaugurou o tratamento legislativo da matéria no direito brasileiro. Quais são os requisitos do usufruto simultâneo? O primeiro é de ser conjunto, e o segundo é de ser concomitante, ou seja, exatamente como o nome está a dizer, de ser simultâneo. Esse advérbio latino simul tem exatamente a acepção de junto, juntamente. Simul é aquilo que ocorre juntamente. E o substantivo latino correspondente, simultas, simultatis, tem a ideia de estar juntamente. Portanto, essa expressão é
muito clara, ela é facilmente compreendida, e a expressão usufruto simultâneo, como eu já disse, é de longe a prevalecente na jurisprudência doutrinária, e igualmente na jurisprudência pretoriana. Ou seja, tanto na doutrina quanto nos julgados dos tribunais. Não nos esqueçamos sempre que a palavra jurisprudência significou, na sua origem, a doutrina, e não os julgados dos tribunais. Ou seja, a verdadeira jurisprudência é a da doutrina, o que o nome significa. Por isso, a Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid designa-se desse modo porque jurisprudência quer dizer doutrina. Então, nós temos aqui sempre uma referência subjetiva, ou seja, de duas ou mais pessoas fruírem ou desfrutarem conjuntamente a coisa objeto do usufruto, e uma referência de natureza objetiva, que é a circunstância do tempo. O Código Civil Argentino, que foi elaborado por Vélez Sartre sobre um trabalho de Teixeira de Freitas, o nosso Teixeira de Freitas, diz no artigo 2821, vou ler aqui, aspas, o usufruto pode ser estabelecido conjunta e simultaneamente a favor de muitas pessoas. Aí está muito bem. Essa definição está muito boa. Quer dizer, conjuntamente, em benefício de muitas pessoas. Muitas pessoas significa mais de uma, basta isso. Não quer dizer um número exagerado, um número que tenha que passar de 10, de 20, de 30, não. Muitas, mais de uma. Além de haver essa conjunção subjetiva dos usufrutuários, o desfruto deve ser simultâneo, ou seja, deve existir no mesmo tempo duração. Ou talvez nós possamos dizer aqui, a palavra deve ser coexistente, deve coexistir, existir ao mesmo tempo. De sorte que o direito de um usufrutuário não exclua ao mesmo tempo a existência do direito de outro, ou outros usufrutuários que incidam sobre a mesma coisa. Bom, então temos agora um tantinho do usufruto sucessivo. No tema da regência do usufruto simultâneo, exatamente como resultante desse usufruto, nós temos a questão do direito de acrescer, de acrescentar a parte de um co-usufrutuário, o que lhe toca, ao direito do sobrevivo, ou de quem, de algum modo, permaneça no usufruto, seja após a morte, seja após a renúncia de um co-usufrutuário. Quer dizer, a parte ideal que caiba a um dos co-usufrutuários, adicionar-se, juntar-se, por sua morte em geral, a de outro ou outros co-usufrutuários. Portanto, a matéria diz respeito, como lembra Arnaldo Rizzardo, à divisibilidade do usufruto. Ou seja, o que nós perguntamos aqui, é possível extinguir o usufruto por partes? Extinguir uma parte e não extinguir a outra? Bom, a disciplina desse direito de acrescer vinha já entre nós do Código Civil de 1916, no mesmo artigo 740 que eu mencionei há pouco. E, essencialmente, a mesma disciplina vem disposta no Código Civil de 2002, cujo artigo 1411 eu leio agora. Abro aspas. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem. Salvo-se, atenção para isso, salvo-se, agora há uma exceção, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. Pode haver uma estipulação expressa do direito de acrescer. Note-se aqui que se trata claramente da situação de morte. Portanto, o aspecto teórico da renúncia não se põe nesse dispositivo. Nós temos que discutir essa possibilidade no caso de renúncia. Mas a regra não trata de outra situação do direito a crescer que não seja a situação da morte de um ou mais co-usufrutuários. Significa que a norma que nós estamos examinando, ela
contempla, sob o modo de regra ordinária, regra comum, a extinção do usufruto relativa à parte ideal do co-usufrutuário morto. Ou seja, morreu, em princípio, pois, se tem esta situação por resolvida e cessa o usufruto relativamente a essa parte. Então nós vamos ver que o artigo 1410, inciso 1º, do mesmo Código, diz que o usufruto se extingue, abro aspas, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Então, já aí que se reforça essa indicação. Ordinariamente, pois, com a morte do co-usufrutuário, tem-se a consolidação da parte ideal da coisa que lhe corresponde fruir, que aí lhe corresponde desfrutar. Isso é uma regra geral, diz o desembargador Francisco Loureiro. Ou seja, uma regra comum, regra ordinária. De maneira que se impõe, prossegue o mesmo eminente desembargador aqui de São Paulo, grande civilista, a consolidação das, abro aspas, cotas de propriedade plena nas mãos do proprietário, na medida em que forem falecendo os usufrutuários. Vamos supor uma hipótese, 10 credores co-usufrutuários, vai morrendo um a um e o proprietário vai adquirindo as correspondentes cotas, salvo se houver estipulação expressa diversamente. Já o Código de 16, Código Bevilacqua, tinha uma disposição no sentido de que seria possível excepcionar-se essa regra, sempre por meio de estipulação expressa, artigo 740. O que também, já vimos, consta do artigo 1411 do Código Civil Brasileiro de 2002, e Teixeira de Freitas indicou a matéria e Vélez Sarsfield a adotou no Código Civil Argentino, artigo 2823. Mas agora vem uma questão sobre a qual nós precisamos dedicar um tantinho de atenção. O artigo 1946 do Código Civil Brasileiro refere-se ao direito de acrescer em matéria de usufruto legado, isso quer dizer, usufruto indicado em testamento. E assim o dispõe de maneira que a regra comum ou geral já não é a da extinção, mas é sim favorável ao acrescentamento, tanto que não exige manifestação expressa do direito de acrescer no testamento. A norma desse artigo 1496 é equivalente à do 1716 do Código de 16, do Código Bevilacqua. Portanto, cabe aqui aproveitarmos das lições que, ao tempo do Código anterior, o belíssimo Código do Cláudio Bevilacqua, foram proferidas a respeito dessa matéria. E eu vou aqui cogitar só de dois autores. Cláudio Bevilacqua mesmo, que eu acabo de referir, nos seus comentários ao Código Civil, e a lição de Carvalho Santos, de grande civilista, que também tem uma obra notável sobre o Código Civil de 16. Clóvis diz que a hipótese é de um só usufruto legado a diversas pessoas, não se estendendo quer aos usufrutos não conjugados, quer aos em que houver distribuição de partes. É claro, o testamento pode indicar partes diversas de usufruto. Não? Aqui nós temos que ver, ou seja, um só usufruto é legado a várias pessoas. Essa referência é importante. E ele, então, sublinha o caráter supletivo da disposição, admitindo-se, portanto, a recusa do testador quanto ao direito de acréscimo. É o que diz também Carvalho Santos. O testador pode manifestar livremente a sua vontade, no sentido de alterar ou excluir o acrescentamento. Notem bem. Agora a regra é diversa. Se ele não falar nada, pode acrescer. Se ele falar alguma coisa, alterando ou excluindo, isto prevalece. Ou seja, a estipulação em sentido excepcional é diversa da que se dá quando o usufruto é instituído inter vivos. De algum modo semelhante, nós podemos considerar também o caso do usufruto instituído por ato inter vivos. E aqui nós temos que considerar a hipótese de que a estipulação expressa do direito de acrescer seja estabelecida de maneira subjetivamente diversa acerca desse direito. O que quer dizer isto? Como diz Carvalho Santos, já vimos,
seria possível que o testador alterasse ou excluísse o acrescentamento, fizesse de um jeito ou de outro. O que quer dizer Carvalho Santos com isso? Imaginemos que ele deixe como legado o usufruto de um imóvel para 5 pessoas. Mas em relação a cada uma delas, ele vai dizendo, este pode acrescer, aquele se sobreviver aos demais não pode acrescer, fulano se sobreviver a A e B pode acrescer, mas a C e D não, assim por dentro. Ou seja, ele faz o regime que entenda a respeito do direito de acrescer. A hipótese pode, assim, exemplificar-se. O proprietário de um imóvel institui sobre este imóvel um usufruto simultâneo em favor de 3 co-usufrutuários. Né? Tício, Caios e Semprônia. Então ele vai estipular que apenas quanto a um deles, Semprônia, possa configurar-se o direito de acrescer. Ou seja, se morrer o Tício, se morrer o Caios, se morrerem os dois, a Semprônia pode acrescer. Mas, diversamente, se morrer a Semprônia, o Caios e o Tício não podem acrescer. Pode determinar isso. De maneira que há um beneficiário que pode ser considerado mais favorecido, mais beneficiado, de tal sorte que ele tenha o direito de acrescer, enquanto os demais não tenham a possibilidade ou faculdade de acrescentamento. Nesse sentido, a própria lei brasileira, nós vamos ver no artigo 1411, parece confirmar esse entendimento. Olha o que diz o artigo 1411. Cito. Extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. Isso parece não recusar a ideia de que, em relação a cada um dos usufrutuários, agora estamos tratando um ato inter vivos, né, pode estabelecer-se a disposição de vontade do testador. Também assim já aparentava a ausência de óbice o próprio texto do artigo 740 do Código Civil de 16. Extinguir-se-á a parte em relação a cada um dos que falecerem, salvo se por estipulação expressa o quinhão desses couber aos sobreviventes. Com admitir sem limitação expressa quanto ao direito de acrescer o exercício da autonomia da vontade do instituidor de usufruto, do atual Código, do artigo 1411, não cabe extrair nenhuma norma implícita de restrição da mesma vontade do proprietário da coisa dada em usufruto. Portanto, aqui nós temos essa interessante matéria relativa ao direito de acrescer. Então, muito bem. A aula hoje foi a 210ª aula da série. Um curso longo. E que dará ensejo agora, eu ainda hoje devo remeter a estimada professora Cátia Jonas Dias, que está aqui também na nossa reunião e que é valiosíssima na assistência que me presta na Faculdade de Guarulhos, o projeto das aulas de pós-graduação para essa faculdade. Devemos começar no ano que vem, com ensino à distância, pelo menos, e, se possível, também presencial. Um projeto que foi elaborado sobre todos esses temas que estamos tratando no Registro do Registro, com um trabalho feito já pela doutora Amanda Gil, que prestou um magnífico serviço nesse aspecto, e que agora a doutora Cátia vai examinar antes de remeter para a faculdade. Então, nós vamos fazer um curso de especialização, tanto na área do registro imobiliário, quanto na área do direito notarial. Também temos uma novidade muito alvissareira, penso eu, que é o retorno como é que podemos chamar isso? Das disputações, das questões disputadas, que eram, aqui no Brasil, designadas por pinga-fogo. E assim será isso também que vamos adotar aqui, graças à sugestão da doutora Mônica Guimarães de Macedo Della Vecchia. E vamos no dia 30 começar com um grupo muito interessante de jovens e talentosas estudiosas do direito
notaria registral, com a presença também do Dr. Fernando, o assessor jurídico da Noreg, e esperando que haja perguntas para a troca de ideias que corresponde no plano do Pinga Fogo. O Pinga Fogo, como sabem, aqueles que participaram disso, o Pinga Fogo existe no Brasil, na área do registro de imóveis, desde a década de 70, graças ao talento de Gilberto Valente da Silva. E eu próprio, no primeiro congresso de registro de imóveis em que eu participei, em 1985, na cidade do Recife, fiz, assim por dizer, uma debutação em matéria de enfrentar questões de registro, assim, num ambiente de congresso, num pinga-fogo, em que estava presente o meu saudosíssimo amigo, depois se tornou um grande amigo meu, que foi o Dr. Silvio Paulo Duarte Marques. Sentei ao lado dele nessa primeira experiência que tive com o pinga-fogo. É muito interessante, porque o pinga-fogo, ao contrário de uma aula que se supõe deva ser sistemática, bem organizada, etc., o pinga-fogo não supõe nada disso. O pinga-fogo exige rapidez, respostas céleres, opiniões que vão sendo fundadas ou mal fundadas, sobre as quais nós podemos refazer o entendimento. E é uma espécie de uma dialética, no sentido aristotélico, muito interessante no tema do registro das notas. Questões práticas podem ser eventualmente objeto de opiniões, não é? Então, eu espero que o evento, a previsão da doutora Mônica é de fazer uma reunião do Pinga Fogo por mês, me parece bem essa periodicidade, e nós vamos ver como isso funciona do ponto de vista virtual, porque eu já havia participado presencial por bastante vezes, e durante 7 anos eu estive à frente de uma coordenação do Café com Jurisprudência na Escola Paulista da Magistratura aqui de São Paulo, e o Café com Jurisprudência era o Pinga Fogo, apenas o nome que era diferente. Então essa experiência presencial eu tive. Agora, a virtual eu tive ao largo de 1 ano e tanto, mas com a presença só desse grande jurista brasileiro, meu grande amigo, conhecedor do direito registrado notarial, Narciso Orlandi Neto. Eram só os dois. De vez em quando aparecia um registrador, para a honra nossa, claro, mas eram no máximo 3 pessoas. Agora nós vamos fazer de maneira virtual com 5 ou 6 pessoas, que 6 pessoas, e vamos ver como é que isso funciona, não é? Bom, vamos aguardar. Mas eu acho interessante porque aí podem fazer perguntas, a Noreg Paraná vai divulgar isso, o site o e-mail para fazer as perguntas correspondentes. E durante o programa, que será feito ao vivo, as perguntas podem ser também dirigidas. Às vezes surge um problema que, durante a discussão, que se imagina, né, que se aventa. Então vamos ver como é que se dá. Isso será no dia 30, às 10h30 da manhã, na plataforma aqui da página do Facebook, da Noreg, mas no Paraná, mas igualmente também na página do YouTube e na página do Instagram. Bom, vamos lá. Já cumprimentei a doutora Cátia Jona, doutora Laura Porto, igualmente, doutor Michel Alessandro, muito bom dia. Doutora Magda de Freitas Vale, meus cumprimentos. Doutor Mário Martinelli, muito obrigado pela presença, muito bom dia. A Elepanto, que está aqui cuidando agora da elaboração de outros projetos gráficos, muito bem, avançando muito. Eu quero agradecer a honra que me foi concedida de passar a integrar o Conselho Editorial da Elepanto. Agradeço ao Dr. Júlio Chagas e à doutora Amanda Gil. Estou na companhia muito elevada do Dr. Daniel Serpentino e do Dr. Josué Modesto Passos. E a Elepanto também está tratando da
comercialização, depois de uma produção gráfica muito bonita, do meu mais recente livro, e que eu considero assim como, pode-se dizer, como um neto predileto. Aliás, é um livro que eu dediquei aos meus 3 netinhos. É o meu livro, hoje, o meu livro predileto, o ABC do Direito Natural. Quero agradecer muito a Lepanto pela diligência. Doutora Cláudia Rosa, que vai participar lá do Pinga Fogo, uma moça extremamente estudiosa, muito competente. Doutora Maria Ornelas, bom dia. Minha estimadíssima doutora Aline Miranda, grande magistrada de São Paulo. E realmente essa moça, que já é uma realidade na magistratura paulista, é realmente um marco de esperança quanto ao futuro da nossa magistratura aqui em São Paulo. Doutora Maria Augusta Castiglione, já agora bacharel em Direito. Eu, nas primeiras aulas do Registro sobre Registro, ela ia lá como aluna de Direito, acadêmica de Direito. Muito bem, muito obrigado por sua presença. Doutora Mariana Martins, grande presidente da Aripar, extremamente simpática no trato, sempre me recebeu com uma cortesia acima da que eu mereço, essa é a verdade. Muito obrigado por sua presença, doutora Mariana. Doutor Pedro, agora, em breve, um doutor em Direito Registral, se Deus quiser. Aliás, que eu estou devendo a remessa do livro, né, doutor Pedro? Agora que eu me lembrei. Desculpe, mas vou mandar hoje. Doutor Anderson, deixa eu dizer-lhe, fiquei de agradecer hoje, recebi o seu livro, está já na estante aqui. Tá, olha lá, está, acho que dá para... O senhor reconhecerá o livro, deixa eu ver se eu consigo com o dedo aqui. É difícil que a tela funcione em sentido contrário, não é? Olha lá, na estante do fundo, do lado são 4 livros ali com vermelhos e dourados, que são do Roca Sastre. Depois há o livro do Miguel Fernandes Cassado, um dos volumes, um espaço, e o seu livro ali, doutor Anderson. Muito obrigado. Vou lê-lo assim que, como se trata de normas, vou, na verdade, consultá-lo sempre que convier, com muito gosto. Muito obrigado pela remessa. Doutora Margarete Maia, estimada amiga, muito obrigado pela presença sempre simpática. Doutor Jorge Lima de Oliveira, muito obrigado. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior, estaremos juntos para a honra minha no Pinga Fogo, doutor Fernando. Doutor Ricardo Galego, bom dia. Braulio, estimado amigo, bom dia. Recomendações a Luciana e ao tabelião substituto da Luciana, meu grande amigo, que foi colega na magistratura, o desembargador Ubiratã de Arruda. Doutor Valdecir, muito bom dia, muito obrigado por sua presença. Doutora Karina Constância, obrigado. Muito obrigado, doutora Mário, doutora Maria Ornelas, doutor Michel Alexander, muito obrigado. Doutora Mariana, muito obrigado. E assim, pois, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Agradeço muito a presença de todos que aqui estiveram e vamos lá para a semana que vem com as claves notariais registrais e a sequência, se Deus permitir, desse nosso encontro sobre registro, aula número 211. Muito obrigado.